E assim, a religião, essas bases familiares lhe ajudaram no início da carreira como Eu tive uma história em termos de religião muito curiosa. Meu curso primário todo foi feito numa escola alemã. Uhum. Os professores eram alemães, eles vinham da Alemanha. Então, em termos de geografia, eu entendia, conhecia todos os rios da Alemanha, mas não sabia onde era o Amazonas. E até os 10 anos eu não sabia falar português. Nós falamos alemão em casa, a escola é tudo em alemão. Então, quando eu fui para o ginásio, fui para o Rosário, e o diretor, irmão Afonso, que era o diretor, falava alemão, e me entrevistou em alemão. E disse para meu pai, ele vai ter que voltar um ano atrás, porque ele não fala português. E aí foi uma dificuldade. Com muita compreensão dos irmãos maristas, eu comecei a falar português. E a minha dificuldade maior nos primeiros dias foi tentar decorar o Padre Nosso e a Ave Maria em português. Eu falava alemão, mas... E aí eu fui, claro, batizado e fiz a primeira comunhão na religião evangélica. Aí, mas meus pais moravam na floresta atrás da igreja São Pedro. E eram muito amigos do padre, que era Emílio Lotterman, que hoje até o nome da praça é Emílio Lotterman. Então nós tínhamos uma familiaridade muito grande, nunca houve grande discriminação. Quando eu fui para o Rosário, a pressão toda para que eu me convertesse era muito grande, mas muito discreto. Os irmãos maristas não são padres, né? São só professores. Muito bem, aí conheci minha esposa, uma família católica, tremendamente católica. Se casar tem que ser na religião católica. Não tem problema nenhum, para mim tem. Aí eu tinha que ter um atestado e fui entrevistado por um assessor do Monsenhor Nais, que era assessor do D. Vicente Scherer. Me sabatinou se eu tinha condição de casar. Primeiro dizendo, o senhor vai ter que ser batizado. Digo, negativo. O senhor deve saber, como eu sei, que qualquer um pode batizar qualquer pessoa, não precisa. Então, eu já sou batizado. Ele, mas o senhor tem que tomar a primeira comunhão. Negativo, eu já tomei a primeira comunhão, porque eu conheço bem as outras religiões, não tem problema, não vou discutir mais, me deu um atestado, rápido para casar. Acabou. Então, eu casei em uma religião católica. Meus irmãos, tenho 2 irmãos, também casaram com religião católica. Então, eu conheço bem as 2 religiões. Então, essa disciplina realmente inicial, no curso primário, a minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos, então fui criado pelos meus avós, num regime muito duro. Isso, talvez, essa disciplina ficou na raiz. Meu avô era Luiz Schilling, dureza total. Não, eu pergunto isso porque a base cultural que a gente forma e depois você se defronta lá fora com outras situações e às vezes os teus valores, teus princípios, tua ética vão se basear em cima dessas bases que tu construiu. Não tem jeito, né? É o que vai te dar uma posição mais firme ou mais frouxa. Eu diria que o Rosário, na minha época pelo menos, era um colégio espetacular. Realmente a base cultural, todo o ensino. Veja que nós tínhamos francês e inglês desde o 3º ano primário. Que maravilha, né? Então, até o último científico. Quer dizer, isso fez com que, quando eu entrei na escola de engenharia, todos os livros textos eram em inglês. Não tínhamos nenhuma dificuldade no inglês. E francês ficou lá. Quando eu fui para a África para vender em países francofônicos, eu falava francês, não me lembrava que eu falava francês. Caramba! Não, realmente fica, né? E um outro diretor que foi junto comigo disse, Frederico, mas Pepe, tu não fala francês? Eu acho que eu falo. E comecei a vender ar-condicionado em francês. Que bom, é maravilhoso isso aí. Nossa. Então é curioso como fica lá no subconsciente. Eu achava que eu falava, e de repente, claro, não com a mesma... Hoje mesmo, quando eu vou para a Alemanha, eu preciso de uns 15, 20 minutos para esquentar a máquina, para começar a falar alemão. Aí eu me solto. Não tenho oportunidade de falar, né? Minha esposa, apesar de
os avós serem alemães, os meus bisavós alemães, eu nunca consegui aprender, porque a mãe era de Santa Catarina e só falava português. Depende muito dos primeiros, acho que 10 anos. Meus pais falavam alemão, o meu pai falava espanhol, porque ele morava na Argentina, e falava alemão fluente em casa, mas era alemão daqui, né? Não é alemão da Alemanha. Mas mesmo assim, os meus irmãos mais velhos aprenderam. Os mais novos foram chavelados. Então assim, eu entendo algumas palavras, eu não tenho influência no alemão, por conta disso. Mas é muito relaxamento, né? As gerações mais novas relaxaram. E nós também não sabíamos da importância que isso tinha. Claro. Deixamos de lado. E eu só me dei conta disso na hora que eu fui falar inglês. O inglês do ginásio me ajudou. O francês do ginásio me ajudou a falar sem que eu me desse conta. Né? Maravilha. Interessante porque tu falou que é luterano, né? Eu sou batista, né? Então a linha é muito parecida, luterano, batista, tem um alinhamento interessante. E eu vejo como eles trabalham muito fortemente os princípios éticos, dos valores. Né? Então, eu acho que isso ajuda bastante nessa carreira quando vai ter que enfrentar essas situações. O senhor se destacou porque tinha alguns conhecimentos que fizeram grande diferença na sua vida. Depois eu vou perguntar o que fez falta na sua arrancada da sua carreira. Não, a arrancada na carreira, nos anos, eu me formei em 1948. Tá? Não, mas eu digo na carreira internacional. Na carreira internacional... O que fez a grande diferença? Foi o conhecimento do produto em si, fundamental. Sem um profundo conhecimento do produto, dificilmente há uma projeção, porque no fim vende, com exceção de serviços, quando se vende produtos, o conhecimento, o produto, eu sempre digo, quem vende tem que conhecer melhor o produto do que quem está comprando. Ou seja, o domínio do produto que você está vendendo nos mínimos detalhes é fundamental. Eu vendia televisores porque eu era diretor de uma fábrica que montava televisores. Eu vendia ar-condicionado porque eu passei a ser diretor depois da Springer, que fabricava ar-condicionado. Quando eu fui para a Kepler, eu tive que me inteirar inteiramente do processo em si, porque para a Kepler era uma operação muito interessante que até hoje não é usada internacionalmente. A Kepler vende um conceito, um projeto. Ela não vende só equipamentos. Por exemplo, ela não vende uma maquininha de fechar um saco. Mas na hora que você vende um projeto, essa maquininha faz parte desse contexto. Então, conhecer profundamente o que o cliente quer, que tipo de produto que ele quer, e convencê-lo que esse é o produto, porque você tem que ter convencimento com um profundo, sabendo o produto que você está vendendo. E as línguas? A língua é fundamental. Sem inglês, sem espanhol, não esquece. Inglês e espanhol, tu considera? Total. Os restantes acessórios são digamos, acidentes, ou melhor, benefícios adicionais que você pode ter. Chega na hora que você vai para um país que fala francês, digamos, sou da África francofônica, falar em francês com o cliente realmente facilita. Mas hoje, inglês e espanhol. Eu sempre brinco, português é quase que língua secreta, é falado no Brasil, em Angola e Moçambique, e lá nos... Guiné-Bissau, Timor-Leste, Macau, uma cidadezinha, Moçambique, já falou, são 7 países ao todo, são 7. Mas é língua secreta, muito pouca gente fala. O que mais te preocupava no início da tua carreira, assim, quando constatou a falta de determinado conhecimento ou de uma informação, o que te preocupava? Quando nós iniciamos na carreira internacional, o que faltava realmente era conhecimento da área internacional. Não existiam cursos para formação de alguém de comércio exterior. Não. Simplesmente eu comecei a tirar cursos de tudo que era possível de curso para poder me familiarizar. Claro, o fato de falar mais de uma língua facilitava, mas o conhecimento do processo em si
Na época existia a Cassex. A Cassex era uma carteira de comércio exterior do Banco do Brasil. Exatamente, Cassex, carteira de comércio exterior do Banco do Brasil. Então toda a nossa orientação na época era a Cassex. Eu ia frequentemente ao Rio falar com Benedito Moreira, que era o diretor da Cassex, que era amigo do nosso presidente, falava com Wagner de Medeiros, que era o sujeito que conhecia todos os países. Quando eu fui para Moçambique, eu perguntei, Wagner, como é que eu faço? Ele me orientar, nesse país vai, no outro país não vai. Quer dizer, havia uma orientação, a estruturação do Banco do Brasil era realmente uma aula, era uma faculdade. O Banco do Brasil, Cassex, era um estabelecimento de ensino para quem entrava no comércio exterior. Quando a Cassex terminou, que o Banco do Brasil deixou de ter a parte internacional, toda a parte de importação e exportação, houve uma lacuna de 10 anos que fez um tremendo mal para o comércio exterior brasileiro, até que fosse, dentro do MDIC, fosse estabelecido um órgão que cuidasse de importação e exportação. Essa lacuna de 10 anos entre acabar a Cassex e começar a operar um MDIC, o comércio exterior, foi uma lacuna muito séria para o comércio exterior brasileiro. A Cassex realmente era uma orientação. Até hoje, sou amigo de Benedito Moreira, de Wagner de Medeiros, que eram, digamos, os nossos indicadores de negócios, de fazer ou não fazer, de poder fazer um financiamento ou não fazer um financiamento. Tudo dependia da Cassex na época. Tu teve que se reinventar e se atualizar constantemente? Ah, completamente. Brincando, comércio exterior é como lua de mel. Todo dia tem novidade. Nesse caso aí, para se reinventar ou atrapalhou? A vivência, a tua experiência te atrapalhava ou te ajudava? Porque às vezes a gente, quando conhece alguma coisa, tem uma experiência ou algo, você tem dificuldade de querer mudar, né? Isso atrapalhava? Isso era uma barreira? Não, eu acho que não. A grande dificuldade era tentar, que hoje as informações existem, em tentar ver o perfil do país, a condição de poder vender, a maior dificuldade, será que aquilo que eu vendo, eu serei pago por isto? Eu tive episódios dramáticos na África. Por exemplo, nós vendemos aparelhos ar-condicionados para o governo da Nigéria. E o governo da Nigéria queria comprar 100 ou 200 aparelhos, não me lembro bem, mas ele não queria ser o importador, ele não tinha estrutura para importar. Então me indicou uma empresa que era um importador e exportador. Inclusive ele era detentor de uma licença do Rent a Car, automóveis de aluguel. Fui conversar com o senhor e disse, não tem problema nenhum. Eu lhe abro a carta de crédito, o senhor recebe, fui ao banco, um banco holandês na Nigéria, disse, não, ele tem uma boa carteira de negociação conosco, é uma empresa séria. Muito bem. Acredito que eram 100 aparelhos. Vendi os primeiros 50, não tinha disponibilidade para vender logo, os primeiros 50 foram embora e eles pagariam contra a entrega do equipamento. Passaram 30, 60 dias, não veio o pagamento. Esta empresa para a qual eu tinha vendido disse, não, é bom você vir para cá, porque deu um probleminha aqui com seus equipamentos. O que aconteceu? O governo da Nigéria, o Ministério de Guerra da Nigéria, precisava com muita urgência dos aparelhos de ar-condicionado, foi na alfândega, tirou os aparelhos, sequestrou os aparelhos e instalou em todo o Ministério. Para ele não tinha nada. E não pagou ao fornecedor, ao importador.
Aí o Chico veio me receber no aeroporto. Dele, aconteceu isso. Mas vamos relaxar, vamos ver como é que nós podemos fazer. Aí, quando cheguei na casa dele, vi que no living dele já tinha instalado um aparelho meu. E logo deve ter havido um acerto. Deixa eu tirar os aparelhos e eu te dou um aparelho de presente. Estava lá instalado. E o que nós podemos fazer? Eu não posso. Governo é governo militar. Não dá nem para mexer, tentar fazer qualquer gestão junto a eles. Então, faça o seguinte: eu vou ter que pedir a tua falência. Não pagou, porque naquele tempo existia um seguro de crédito. Eu receberia 80% e 20% o seguro de crédito que me pagava. Mas o que é falência? Ou seja, um instrumento como nós conhecemos no Brasil, de falência ou concordata, não existe na Nigéria. Simplesmente, quando o sujeito deixa de pagar alguma obrigação, a Câmara de Comércio pode cassar o direito dele de operar em comércio exterior. Então, eu vou ter que pedir a tua falência. Então, vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um documento, vamos encher com bastante selo, estampilha colada atrás, para dar validade, para dar peso a essa demanda, e simplesmente eu encerro uma empresa e abro outra, não tem problema nenhum. Aí você pode conseguir o seu. Por quê? O que é a instrução do Instituto de Resseguro do Brasil, que fazia o seguro? Para poder receber o seguro, você tem que decretar a falência da empresa. Quer dizer, se o instrumento de falência não existe naquele país, como é que eu vou pedir a falência de um instrumento? Bom, conseguir recuperar 80%, 20% nós perdemos. Então, veja, conhecer a sistemática operacional de crédito de um país é uma grande dificuldade. Como é que esse país, como é que eu posso vender, como é que eu posso receber? Então, hoje, grande parte da consultoria que eu dou está baseado na segurança de vender. Não venda se não tem absoluta condição de receber. Tá? Então, essa era uma das dificuldades, digamos, de operacionalizar sem conhecer a parte de crédito do país, não do cliente. Isso persiste até hoje. E conseguir essa informação não é muito fácil. Não é fácil. Muito bem. Qual é o papel da tecnologia na vida profissional sua, enfim? O senhor, como negociador hoje, a tecnologia tem lhe ajudado? Absolutamente, só a parte de comunicação. Veja que na época que eu viajava na África, o único meio de comunicação era um telégrafo Western, um cabo submarino que ia da África para a Europa, da Europa vinha até Rio Grande, cabo submarino, dentro do mar, e de Rio Grande para cá vinha pelo telégrafo nacional. Cansei de repassar sem comunicação, sem telefone, nem pensar. A comunicação era fundamental, quer dizer, a tecnologia de informação que a gente tem hoje avançada como está, parece um sonho. Ter primeiro um fax, depois um telex. Hoje, comunicação que nós temos instantânea para qualquer lugar do mundo. Isso é fundamental. Era um empecilho a parte de comunicação, além da parte de TI, que hoje não se imagina não ter um celular, não ter um aparelho que eu pudesse do meu lado aqui me comunicar a qualquer lugar no mundo. Hoje a comunicação é fundamental. A gente não se dá conta da rapidez com que nesses últimos 50 anos essa evolução aconteceu. Só quem conviveu, cansei de passar um western lá fora e chegar eu mesmo em casa aqui e receber o western 15 dias depois. Isso era comum. Eu ficava isolado do mundo, eu não sabia, sozinho, minha esposa, os filhos eram pequenos, 4 filhos pequenos. Eu na África passava 20 dias sem nenhuma comunicação, não sabia o que tinha acontecido na família, porque simplesmente não tinha comunicação. E a outra é
uma coisa que nos preocupava, não sei se eu vou perguntar adiante, era o problema da insegurança pessoal. Quer dizer, o risco pessoal em viagens internacionais. Parece uma coisa estranha, deixa eu só te contar um episódio. Por exemplo, eu estava... o país mais inseguro para mim hoje ainda continua sendo o Congo, que era antigo Zaire. Eu estava em Kinshasa, que é a capital do Zaire, num Sheraton, num hotel, e o correio ficava a 50 metros. Aí, no domingo à tarde, minha esposa estava de aniversário, eu ia passar um western para ela, sabendo que ele levava 15 dias para chegar, mas eu ia passar um western. Aí, quando eu ia saindo do hotel, o porteiro me disse: onde é que você vai? Estranhei, porque ele perguntou: não, eu vou ali no correio passar, eu acho que o senhor não deve ir. Não recomendo, mas como é que? Eu disse: bom, tudo bem, está certo. Aí fui, passei o telegrama, quando eu ia saindo do telégrafo, encostou do meu lado um senhor: eu gostei do seu casaco, eu quero ficar com ele. O que eu faço? Para dar uma surpresa, eu saí correndo, mas correndo mesmo. E ele se surpreendeu da minha reação. Em lugar de tirar o casaco, eu saí correndo. E ele correu atrás de mim. Cheguei no porto do hotel, deixei de fechar a porta do hotel. Quer dizer, essa insegurança pessoal é terrível. Isso a gente nunca mais esquece. Aí eu estava na Nigéria, o embaixador foi nos buscar no hotel e disse: não, essa zona é relativamente segura. Acabou de falar, encheram o Mercedes-Benz dele de pedrada. Aí ele recomendou: nunca saia com uma pasta na mão sozinho. Sempre vá em dois, porque alguém vai passar correndo e arranca a sua pasta. Coisa mais normal. Quer dizer, insegurança pessoal que a gente não imagina que existe. E muito forte. Quer dizer, a gente não está nem sequer preparado para esse tipo de reação. Além de outros percalços como comida, água e tal. Quer dizer, viajar no exterior não é simples. Claro, dependendo do país, né? Dependendo da segurança. Como a África do Sul, você tem uma segurança total. E você vai dali, pega um voo, vai para o Zaire, para o Congo, meu Deus do céu, insegurança até hoje. O papel da família e da equipe no seu trabalho. A família é fundamental. Se eu não tivesse uma família estruturada, com senso de responsabilidade que minha esposa tinha, e por felicidade, ela trabalhando e ganhando às vezes mais do que eu no início da carreira, era impossível ir para o exterior. Você está no exterior, você tem que ter, na minha época, uma tranquilidade total de que a família deve estar bem, porque tem alguém que cuida. A equipe, sem dúvida nenhuma, se você não tiver uma equipe que colabore, que trabalhe consigo, principalmente uma secretária dedicada total, é muito difícil de trabalhar. Porque praticamente no comércio exterior, se você é operador de comércio exterior, você passa mais tempo no exterior do que em casa. Então, essas duas estruturas, a familiar e a equipe de base, são essenciais. E pessoal, secretária, pelo menos bilíngue, fundamental. Tá? Uma estrutura familiar sabendo que tem segurança mesmo que esteja fora. Isso foi eu acho que, sucesso que eu acho que na minha carreira eu tive, foi baseado em uma estrutura ética, moral da minha família, da minha esposa. Isso é uma coisa, sabe, que poucos livros de comércio exterior falam sobre isso. Acho que o seu é o único que fala sobre o papel da família, né? E eu acho que também, realmente, uma pessoa que está fora não tem como
né, atuar sem ter essa mínima. Não, não só na família, como equipe, né? Se não tiver uma base forte, uma resposta imediata de uma solicitação, de uma cotação, de uma disponibilidade de navio, quando é que eu posso navio na frente do cliente? Porque eu sempre digo, um negócio, na hora de fazer uma fechamento de negócio, na hora do olho a olho, vou fazer uma operação, você tem que ter um respaldo, sabendo que aquilo que você está dizendo lá, a minha retaguarda sabe que eu assumi um risco ou assumi um compromisso que tem que ser cumprido. Uhum. Então, Frederico, defina o que é informação, na sua opinião. Na informação é aquele instrumento que eu tenho que ter todos os dias para poder me orientar, direcionar o meu trabalho baseado na parte política, na parte financeira, na parte de organização, aonde eu trabalho e para quem eu trabalho. Quer dizer, a informação, para mim, realmente hoje, nós não nos damos conta dos instrumentos que hoje estão disponíveis. Só que quem vivenciou, não tendo esse instrumento, vê o que é a diferença de ter ou não ter uma informação. O que é conhecimento, na sua opinião? Principalmente na perspectiva do negociador internacional. Bom, conhecimento em todos os sentidos, não só na formação própria, profissional, como também de um universo onde você está trabalhando. Quer dizer, eu tenho que conhecer o mundo que eu estou trabalhando, o que eu tenho no meu entorno, o que eu preciso conhecer. Se eu vou para o exterior, eu tenho que conhecer a cultura, a estrutura de um país, e quando eu me foco num cliente, eu tenho que ter esse conhecimento do que esse cliente representa para mim, como é que eu posso trabalhar com ele. Quer dizer, eu preciso ter talvez eu esteja confundindo isso com informação, mas eu tenho que ter um aprofundamento nesse conhecimento para ter segurança e tranquilidade de espírito. Eu sempre brinco, na hora que eu faço uma venda, isso é um conselho que eu dei para um presidente de uma empresa, e ele dizia, nunca alguém tinha me dito, escuta, na hora que você fechar uma operação, você quando colocar sua cabeça no travesseiro, você tem que ter segurança que você fez uma operação e que você vai receber aquilo que você vendeu. E era interessante, tinha o presidente da empresa, o presidente do conselho e o presidente da empresa. E ele se virou, e é filho dele. Nunca alguém te deu um conselho desse tipo. Aprende. Isso eu nunca ouvi alguém falar. Faz uma venda, porque ele é muito arrojado, fazia vendas sem ter uma segurança operacional. Aí eu disse para ele, Marcos, que era o presidente, o diretor da empresa, Marcos, na hora que você fazer uma venda, vai para casa, deita a cabeça no travesseiro, pô, eu fiz uma boa venda, eu vou receber esse dinheiro. Ele fez uma puxão de operações assim, meio no impulso, sem segurança operacional. E eu estou fazendo com algumas empresas, que muito pouco consultor faz. As cartas de crédito que a empresa recebe não vão para a produção, vêm para mim. Eu passo um pente fino na carta de crédito. Quando eu liberar a carta de crédito, ela vai para a produção. Eu faço isso com a Estemac, faço isso com Madesa, fiz isso com outra empresa que agora não está exportando porque tem dificuldade no mercado externo, mas é uma operação tão singela. A Estemac, que é uma grande empresa, fatura 600 milhões, deve chegar a 700 milhões esse ano, eu tive um impacto com o presidente. A carta de crédito vem para mim. Depois ela vai para a produção. Porque normalmente, quando uma carta de crédito chega, uma operação fechada, a produção começa a trabalhar sem olhar o detalhe de como é que foi feito a venda. Então, essa sistemática eu tenho com essa empresa também de imóveis, a Madesa.
Quer dizer, a carta de crédito vem para mim quando eu libero. Às vezes o financeiro fica uma arara, porque ele quer pegar essa carta de crédito e já quer fazer um ACC, já quer operacionalizar a carta de crédito. Não, enquanto eu não liberar a carta de crédito, nos detalhes, ele não entra em produção. Como é um negociador empresarial competente? O que eu sou Bom, eu vou usar na qualidade. Vou usar a vaca fria, quer dizer. Uhum. Ele tem que conhecer o seu produto melhor do que o cara que está comprando. Ponto 1. Segundo, ele tem que ter bilíngue no mínimo. Ele tem que saber até aonde a sua empresa pode ir numa negociação. Tá? Ele tem que ter uma intimidade na empresa, porque às vezes as empresas são muito rigorosas, por exemplo, na parte financeira. Tá? Nem sempre o operador de comércio exterior tem ideia da estrutura financeira e da capacitação financeira. Se eu fizer uma operação, por exemplo, a operação que eu fiz com o Iraque, de 10 milhões de dólares, na época eu não tinha ideia que a Springer não tinha capacitação financeira para realizar a operação. Eu fiz uma operação grande demais para a empresa. Até que nós tivemos que mudar todo o enfoque, porque a minha empresa, a Springer, não estava preparada para fazer aquela operação. Ou seja, eu não conhecia a capacitação financeira da minha empresa. Então, o operador de comércio exterior, diferente do operador de comércio interno, onde vem o pedido, ele passa por um crivo e está aprovado, no exterior, na hora que eu estou fechando uma operação, eu tenho que ter consciência de que minha empresa pode fazer essa operação, seja em termos qualitativos, seja em termos quantitativos daquilo que eu estou negociando. Ou seja, um operador de comércio é muito mais do que simplesmente um vendedor de pastinha, de lista de preço e catálogo, está feita a operação, depois o resto não é com ele. Não. E quando você está no exterior, você está sozinho. Você tem que ter um conhecimento de toda a estrutura da sua empresa para saber que aquilo que você está vendendo, você vai conseguir entregar. Em termos de quantidade, de qualidade, de prazo de fornecimento, quer dizer, um conhecimento muito mais profundo do que um vendedor no mercado externo. Ou seja, ele é um plus a mais do que tem que ter um plus a mais do que um vendedor no mercado externo, interno. O papel da tecnologia hoje tem feito a diferença para o profissional negociador, ou tu acha que a tecnologia... Qual é o papel da tecnologia hoje? A sua você já falou no passado. Hoje, qual é o negociador de hoje? Não, hoje, por exemplo, nós estamos diante de um dilema tremendo. Nós estamos concluindo a operação do acordo União Europeia com o Mercosul. Qual é o escopo? Há uma tendência muito grande de o Mercosul, eu falo mais, Argentina e Brasil, de entrar no mercado europeu na parte de commodities, seja de grãos, seja de carnes. Por outro lado, o europeu está louco para entrar no mercado do tamanho do Mercosul para vender produtos manufaturados. E o grande risco dessa operação é que nós não temos tecnologia nem competitividade na altura dos produtos europeus para enfrentar esta concorrência. Apesar de que, dentro do escopo desse acordo, ele pode levar até 15 anos para ser onde as tarifas seriam zeradas. Mas o grande risco, o grande medo, a grande preocupação é da empresa, as empresas de manufaturados, principalmente o Brasil, porque a Argentina já não é tão vulnerável, os outros nem se fala, Uruguai e Paraguai não tem essa preocupação. Mas no Brasil, o risco desta operação é pela falta de competitividade de uma tecnologia mais avançada que os produtos europeus têm. Então, o que nós estamos fazendo? Uma espécie de um apostolado, visitando as associações industriais do interior do Estado e mostrando que tem que haver uma aproximação, uma transferência urgente
através de uma parceria com empresas europeias para poder enfrentar essa nova fase desse acordo que vai acontecer. Então, o negociador internacional é que vai fazer esse processo de modernizar tecnologicamente a nossa empresa. Exatamente, porque o Brasil está dentro de uma redoma tarifária, nós estamos nos últimos 40 anos protegidos através de tarifas que não deixam entrar nada aqui e nós ficamos acomodados aqui. O melhor exemplo foi quando o Collor disse que nossos automóveis eram as carroças. E quando abriu o mercado da indústria automobilística, hoje um lançamento de um Mercedes-Benz na Alemanha é feito simultaneamente na Alemanha e aqui. Quer dizer, há uma transferência nesse segmento de avançar. E o negociador, ele tem ganho com tecnologia, tipo, por exemplo, ele consegue fazer muita coisa via tecnologia. Tu mesmo acabou de relatar aí que analisa as cartas de créditos que recebe por... Isso tem ajudado bastante o profissional em si também, né? Claro, sim. Tem dado rapidez ou tem aumentado o serviço? Não, eu acho que o serviço já é inerente. O problema é o seguinte, que ele não era utilizado, que não havia essa preocupação. Tá? Por isso que o conhecimento do operador de comércio exterior é muito além de simplesmente fazer a venda e tchau, o resto do problema a empresa se vira. Não, ele tem que ter conhecimento, ele tem que acompanhar, ele tem que saber o que está acontecendo com o cliente e se ele tem segurança operacional naquilo que ele está fazendo. Então, hoje com a tecnologia, o negociador ele ganhou tempo e rapidez, né? Sim, sem dúvida. E segurança.